A paz do Senhor para todos, louvado seja Deus. Sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Nesta noite, meus irmãos, louvado seja Deus. Nós vamos fazer aqui esse vídeo, louvado seja Deus, dando 5 dicas, louvado seja Deus, como preparar um sermão de pregação. Sabemos, louvado seja Deus, que tem muitas pessoas que têm dificuldade de preparar um sermão. Tem pessoas que até mesmo têm dificuldade de ler a Bíblia. Então, nesta noite, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos dar graça, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar aqui 5 dicas, louvado seja Deus, para que os irmãos venham entender e compreender a vontade de Deus. 5 dicas para como se montar um sermão. Se é a primeira vez, louvado seja Deus, que você está nesse canal, louvado seja Deus, já te convido, louvado seja o nome do Senhor, para se inscrever no nosso canal. Nos ajudar, louvado seja Deus, a propagar o Evangelho do Reino. Se inscreva, nos ajude, louvado seja Deus. Ative aí o sininho das notificações, louvado seja Deus. Deixe aí o seu like, o seu joinha para nos ajudar. E que Deus os abençoe pelo sangue de Jesus. Vamos lá ao vídeo, louvado seja Deus. Nesta noite, louvado seja Deus, estamos aqui, louvado seja Deus, para trazer 5 dicas, louvado seja Deus, que vai te ajudar muito, louvado seja Deus, a preparar um sermão de pregação. Porque sabemos, louvado seja Deus, que muitas pessoas têm dificuldade, irmãos. Louvado seja Deus. Como preparar uma pregação? Como preparar um sermão? Tem dificuldades, louvado seja Deus, até mesmo de ler a Bíblia. Então, louvado seja Deus. Antes de tudo, louvado seja Deus, temos que começar na oração. Vemos, louvado seja Deus, que tudo que nós formos fazer na presença de Deus, a base é começar em oração. Porque tudo que começa na oração, meus irmãos, vai bem. O Senhor derrama a sua graça, o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor prepara o texto, o Senhor, louvado seja Deus, prepara o tema, a introdução, a conclusão, prepara o conteúdo, porque Deus, Ele se agrada daquele que verdadeiramente busca Ele em oração, para que Ele possa se revelar para nossas vidas. Então devemos entender, louvado seja Deus, e compreender que tudo o cristão tem que buscar a Deus em oração. Louvado seja Deus. Então vemos, louvado seja Deus, vamos ver a primeira dica desta noite, louvado seja Deus, é preparar o texto. Então temos que buscar o texto. Então, louvado seja Deus. Como vamos buscar o texto? Vamos buscar o texto em oração. Através da nossa oração, o Espírito de Deus, Ele vai nos direcionar, louvado seja Deus, a sua palavra, e vai, louvado seja Deus, iluminar na nossa mente e no nosso coração uma passagem bíblica. Louvado seja Deus. Já para você começar a preparar o seu sermão de pregação. Então vemos, louvado seja Deus, que tudo é a base da oração. Então, primeira dica, prepare o texto. Se for possível, louvado seja Deus, depois que o Espírito Santo de Deus preparar e direcionar o texto, você se esforce para ler o texto várias e várias vezes. Mas por que, pastor, que nós devemos ler o texto várias e várias vezes? Porque através de você ler o texto várias e várias vezes, você vai memorizar o texto e vai ficar mais fácil do Espírito Santo de Deus se revelar para você, e na hora que você estiver pregando, anunciando as boas novas de salvação, o Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer você se lembrar daquele conteúdo que você leu. Então, o bom é que você leia o texto várias e várias vezes, para poder você memorizar na sua mente. Gostou aí? Copiou? Escreveu? Anotou? Primeiro, dica, o texto. Segunda dica, louvado seja Deus, é o tema. Pastor, o que é o tema? O tema
é aquilo que é relacionado ao texto, aquilo que está ligado ao texto. É um título que você vai dar para o seu sermão, para a sua pregação. Você vai dar, louvado seja Deus, um título para ele. Então, louvado seja Deus. Eu vou até aqui, louvado seja Deus, ver se dá para mostrar para vocês, louvado seja o nome do Senhor, aqui na Bíblia, louvado seja Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Foi essa que Jesus nessa noite nos entregou e nos mostrou, louvado seja o nome do Senhor, que fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não está vendo. Aqui é o texto que Deus nos entregou. Então agora, como nós trazemos o tema? Então nós podemos pegar o nome fé e titular ela, louvado seja Deus, tirarmos de dentro do texto e colocarmos um título, louvado seja Deus. Podemos, louvado seja Deus, colocar: a fé, ela move a mão de Deus. Então pronto, isso é um título, isso é um tema que você vai dar para a sua pregação. Entendeu aí? Então você está dando um título, um tema para a sua pregação. Mas para quê, pastor? Para ficar, louvado seja Deus, mais fáceis as pessoas entenderem, louvado seja Deus, o seu sermão quando você estiver pregando. É como se você estivesse dando um nome para ele. Então, primeira dica, escolha o texto orando. Segunda dica, o título, que é o tema. O tema é aquilo que é relacionado do texto, que você extrai do texto. Terceira dica, a introdução. Pastor, o que é a introdução? A introdução, louvado seja Deus, ela é algo, louvado seja o nome do Senhor, que deve despertar curiosidade nos ouvintes, naqueles que te ouvem, naqueles que verdadeiramente estão lá, louvado seja Deus, esperando, louvado seja o nome do Senhor, você abrir a sua boca para que o Senhor venha falar ao seu coração. São os primeiros 5 minutos, louvado seja Deus, é a introdução. A introdução, louvado seja Deus, ela é uma porta, louvado seja Deus, que leva as pessoas, louvado seja Deus, a ficar com curiosidade, louvado seja Deus, de querer mais ouvir a sua pregação. Então a sua introdução tem que ser uma introdução rápida, mais ou menos de 5 minutos, louvado seja Deus, que cause curiosidade nas pessoas. Podemos aqui, louvado seja Deus, fazer até um exemplo. Louvado seja Deus. Veja bem, vamos fazer aqui um exemplo da introdução. Olha, meus irmãos, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que você não está vendo. A Bíblia diz, louvado seja Deus, se creres, verás a glória de Deus. Vemos, louvado seja Deus, que através da fé, Cristo curou muitos paralíticos, muitos coxos, curou muitas pessoas. Ele pode te curar também. Fique firme na presença de Deus e tu vai ver o Espírito de Deus fazer coisas grandes através da fé em tua vida. Então podemos, louvado seja Deus, trazer isso aqui como um exemplo, irmão. Louvado seja Deus, porque através dessa introdução, as pessoas, louvado seja Deus, vão ficar com curiosidade, louvado seja Deus, de querer ouvir mais a sua pregação. Através da sua introdução vai despertar, louvado seja Deus, curiosidade para que as pessoas, elas venham ouvir a palavra de Deus que sai da tua boca. Então vamos para a quarta dica, louvado seja Deus. É o conteúdo. Que conteúdo, pastor? Aquilo que Deus te entregou, que foi o texto. É o que está no texto, louvado seja Deus, que você memorizou quando Deus te revelou o texto. Que lá no começo, louvado seja Deus, nós falamos para você, louvado seja, que você tinha que ler várias e várias vezes para você memorizar.
Então agora a quarta dica, louvado seja Deus, é você, louvado seja o nome do Senhor, trazer o conteúdo, a explanação, a aplicação, para que o povo possa entender a sua pregação. Então, louvado seja Deus, vamos trazer, louvado seja Deus, todo o conteúdo que está aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Que a fé é o firme fundamento, as coisas que se esperam, isso é um exemplo. E a prova daquilo que eu não está vendo. Olha, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Vemos, louvado seja Deus, que os antigos, pela fé, alcançaram o testemunho. Antigos, louvado seja Deus, passaram por covas. Os antigos, louvado seja, passaram por perseguições, passaram por batalha, passaram por lutas, louvado seja Deus. Mas aqui a palavra de Deus nos diz, louvado seja Deus, que eles foram mais do que vencedor através da sua fé, através da sua confiança, através deles verdadeiramente acreditarem no Senhor, depositarem toda a sua fé. Então é isso, meus irmãos, é isso, louvado seja Deus, aleluia, que é o conteúdo, é o texto que você recebeu lá no começo, louvado seja, que você memorizou, que agora, louvado seja Deus, você está trazendo aos ouvidos dos ouvintes. É a aplicação e a explanação da palavra de Deus. É aquilo que você leu. Louvado seja Deus. Então vemos, louvado seja Deus, que a introdução, no máximo 5 minutos. Vamos trazer aqui, louvado seja Deus, o conteúdo, louvado seja Deus. Vamos trazer uns 30 minutos, dá 35, que é a explanação e a aplicação, louvado seja Deus, da palavra de Deus. E agora vamos para a quinta dica, louvado seja Deus, que é a conclusão. A conclusão, louvado seja Deus, ela caminha, louvado seja Deus, para o encerramento da sua pregação. É a hora de fazer um resumo final. Então vemos, louvado seja Deus, que... Perdão, estou meio gripado, irmão. Perdão, amém? Então louvado seja Deus, é o encerramento. Louvado seja Deus, que você está caminhando para o final, louvado seja Deus, da sua pregação. Então a conclusão, louvado seja Deus, você está caminhando para o encerramento da sua pregação. É hora de fazer, louvado seja Deus, o resumo final da sua pregação. Então ali, louvado seja Deus, tudo que você pregou, tudo ali que você trouxe, agora você vai trazer a conclusão. Você vai concluir, louvado seja Deus, a sua pregação. Então você vai trazer o povo, louvado seja Deus, para concluir com você a sua pregação. E até mesmo, louvado seja Deus, no final, trazendo as pessoas para se entregarem para Jesus. Porque a conclusão é isso. É concluir tudo aquilo que foi aplicado. Louvado seja Deus. É você trazer um resumo, louvado seja Deus, aleluia, de tudo aquilo que você trouxe para os ouvintes. Amém? É falando para eles, louvado seja Deus. Olha, meus irmãos, Jesus Cristo, louvado seja Deus, Ele nos deu força, nos deu graça. Através da fé, louvado seja o nome do Senhor, vamos prosseguir na caminhada. O Senhor é aquele de ontem, de hoje e de eternamente. Nesta noite tem alguém, louvado seja Deus, para se entregar para o único suficiente Salvador da nossa vida, que é Cristo. Sabemos, louvado seja Deus, que se vimos a Ele pela fé, louvado seja Deus. Então isso é um resumo que você vai fazer no final. E no final, convocando as pessoas para se entregarem a Jesus Cristo de Nazaré. Então você está concluindo a sua pregação e o seu sermão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então é isso, louvado seja Deus. Aqui ficam 5 dicas, louvado seja Deus,
como preparar um sermão de pregação. Deixa aí, louvado seja Deus, o seu comentário. O que foi que você achou desse vídeo, louvado seja Deus. Deixa aí nos seus comentários, louvado seja Deus, aquilo que você achou deste vídeo. Sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da salvação. Que Deus abençoe, meus irmãos. Ore por nós, louvado seja Deus, que a graça de Cristo ela seja derramada na tua vida, em nome do Senhor Jesus. A paz de Cristo.